Todo problema, ele na verdade, ele é uma oportunidade. Se eu não for capaz de atrair boas pessoas para trabalhar na minha empresa provavelmente não vai durar muito tempo. A gente não deixa qualquer pessoa entrar na nossa casa, né? Da mesma forma na empresa, né? Eu não posso deixar qualquer pessoa entrar na minha empresa. Como evitar erros na contratação? Contrate devagar e demita rápido. Nós somos uma empresa com metas agressivas. Se a pessoa não gostou disso, ela não gostou agora na entrevista. Estamos no ar com mais um podcast da Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e aqui do meu lado, minha primeira dama, Daiane Henrique. Muito bem-vinda, meu amor. O que nós temos para hoje? Nosso podcast hoje está interessante. Estamos no 16º? 16º podcast. Você que tem uma empresa, você que tem um negócio, você que está montando a sua empresa, Fique hoje conosco. nós Fique preparamos conosco. um tema. Estou elétrico hoje, estou o dia inteiro aqui fazendo consultoria. Agora entramos na gravação do podcast porque o tema hoje é especial. Nós falamos disso hoje de manhã. Falamos disso todo dia, né? Não, mas hoje de manhã a gente falou bastante sobre isso. Nossos clientes, né, os empresários têm muita dúvida em relação a isso e nós vamos falar hoje sobre contratações. Como fazer contratações certas, como evitar erros na contratação. Como fazer as entrevistas. Como fazer entrevistas de contratação. E a questão da entrevista era muito importante, né? Porque tudo começa nela. Tudo começa na entrevista. Como Tem fazer erros. entrevista? Tem processo para fazer entrevista? Tem um procedimento correto para eu entrevistar um candidato a essa vaga? Nós não somos especialistas em RH. Nós somos especialistas em negócios. E sendo especialista em negócios, sendo empresários, estando no ramo, no campo de batalha aí, desde 2005, entrevistando muita gente para nossas empresas, entrevistando para clientes. Óbvio, muitas empresas a gente conta com a parceria, a ajuda de RH, mas tem processos que precisam ser muito detalhados. Porque o que a gente pensa, né? Eu não tenho RH, então eu não vou conseguir contratar, porque eu não vou conseguir operacionalizar isso. A nossa proposta nesse podcast é falar com o empresário que não tem o RH e que também é aquele que tem o RH, para que ele saiba do processo que precisa ser feito, para que ele saiba do que ele precisa cuidar, porque o fato de você ter um RH ou não vai determinar o tamanho da tua empresa. A gente sabe que tem muitas empresas, varejo, comércio, prestadores de serviço, que a própria empresa não comporta ter um RH. Mas isso não quer dizer que ele não vai conseguir contratar da maneira certa? E eu vou mais além. Existem empresas que têm o RH ou que terceirizam, né? Empresas que fazem o processo de seleção, mas que a partir do momento que chega essa pessoa para mim, eu preciso também fazer uma entrevista. Eu, como dono do negócio, eu preciso conversar com essa pessoa. E o que eu vou falar com essa pessoa? E muitas vezes, essa empresa terceirizadora que selecionou 1 ou 2 candidatos para aquela vaga, ela vem para que eu agora resolva. Quais critérios? Quais critérios que eu vou utilizar? Né? Baseado no quê? Qual vai ser a conversa? Eu não vou trazer ali conversa, né? Um assunto que não vai influenciar no resultado do que eu quero com essa pessoa. Então fica é ligado importante. que nós estamos só começando contratações, como fazer a entrevista. Esse é o tema do nosso podcast número 16. E para você que vai ao ar, vai ao ar atropelando toda tudo semana, aqui, vai ao ar quando? Vai ao ar toda semana, toda segunda-feira tem podcast novinho, fresquinho no ar. Novinho. Tem toda segunda-feira vai podcast novo, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, né? Então, e se você está assistindo no YouTube, a gente faz um convite, né? Deixe seu like, faça seu comentário, o que você está achando, quais os insights que você está tendo ao ouvir, ao assistir esse podcast. Então, já vai colocando lá, manda dúvida, manda pergunta. Por quê? A partir disso, a gente vai entendendo que está fazendo sentido, né? A gente vai tendo a opinião do povo, né? A opinião do público. Então, é importante você deixar a sua opinião, deixar seu insight, né? Se for no YouTube e se for no Spotify, em outra plataforma, que você também indique outras pessoas para que possam assistir e possam ter acesso a essa informação. Compartilha no Instagram, me marca lá no Instagram. O nosso propósito é um só. Te provocar a uma mudança positiva, te ajudar a construir uma empresa mais lucrativa, a tornar o teu negócio mais lucrativo. Eu entendo que quando a gente transforma uma empresa numa empresa mais lucrativa, essa empresa vai crescer, essa empresa vai contratar, certo? Porque agora você vai entender como fazer as entrevistas, essa empresa vai ter a sua parcela de contribuição
E está aqui, esse primeiro contato que você está tendo com a gente. Depois você vai poder se aprofundar, entrar nos nossos programas de treinamento, nossos programas de consultoria. E vai ser um prazer conhecer você que veio através de um podcast, porque recebeu um estalo, recebeu uma provocação positiva e descobriu algo que poderia fazer no seu negócio. Essa é a nossa proposta. Ajudar empreendedores, assim como você que está nos ouvindo aqui, a transformar sua empresa numa empresa mais lucrativa de verdade. É para isso que a gente está aqui. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Conteúdo que faz muito sentido aí para o empresário, né, para o crescimento da empresa. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá com a nossa primeira pergunta. O que nós temos vamos ver aí? Se você está Sabatinado. preparado, Marcelo Henrique. Muitas empresas, principalmente aquelas que têm poucos funcionários, né, empresas menores, elas não têm um setor de RH definido, né, que é o que a gente já vinha comentando antes, né? E como que o empresário, como que o dono da empresa, ele vai fazer a entrevista com essa pessoa, né, com a pessoa candidata à vaga, que tipo de pergunta ele precisa fazer e que ele tenha clareza de que aquela pessoa que está na frente dele, ela possa sim, né, dar um passo em direção à vaga. Que critérios que ele precisa usar? Eu gosto de pensar o seguinte, que a gente precisa olhar para dentro, né, do negócio. Então, por menor que seja a empresa, ela precisa ter uma organização, né, uma estrutura organizacional pronta. Isso é um organograma básico da estrutura dessa empresa para saber exatamente quem eu estou contratando, para qual vaga eu estou contratando, quais os critérios, qual a função que essa pessoa vai executar, quais as atividades essa pessoa vai executar e o que eu espero dessa pessoa. O que eu espero? Isso são as questões técnicas, que é mais fácil de a gente observar, é mais fácil de a gente entender e é mais fácil, inclusive, de a gente treinar. E tem coisas que não são treináveis, que são os valores. Características comportamentais. Comportamentais. Que aí eu gosto de trabalhar muito, cuidar muito disso, porque os critérios técnicos, as competências técnicas, a gente consegue treinar. Os valores, não dá para a gente mexer nisso. Então, só que o que acontece? A gente fala em empresas menores e até empresas maiores. A gente vê, a maioria das empresas que passam pela gente ainda não tem isso muito claro. Que é quais são os valores da empresa, do proprietário da empresa. O que é importante para ele, para que ele diz sim, para que ele diz não, para onde que a empresa está indo. Então, a partir do momento, eu acho que o primeiro passo, né, a gente está falando aqui, o que eu preciso cuidar para começar a contratar certo, é olhar para dentro da empresa e identificar quais são os meus valores, para onde que a empresa está indo, o que é correto para a empresa. Porque vamos dizer o seguinte, a minha empresa ela visa um crescimento e visa lucro. Ok, mas quais os critérios, quais os valores que eu vou fazer com que eu tome uma decisão? Quer dizer que eu viso lucro acima de tudo? Não. O que vai balizar minhas decisões? Para que eu vou dizer sim? Congruência, respeito, ética, o que está colocado ali? Porque senão, imagina, você coloca uma meta super agressiva para o vendedor, que ele tem que vender, ele coloca a meta, e aí só que ele não tem os seus pilares, não tem os seus valores, não tem os seus critérios, e aí ele vai vender acima de tudo, acima de todos. Isso eu já tenho que identificar na entrevista. Isso, tem que identificar na entrevista, só que eu só identifico na entrevista quando eu sei. E quando eu faço as perguntas certas, e quando eu quero identificar. Assim, se eu não sei quais são os meus valores, se eu não deixo claro quais são os valores da empresa, como é que eu vou identificar que o teu valor não bate com o meu, se eu não sei nem quais são os meus? Então eu preciso realmente alinhar a questão cultural, para onde a empresa está indo, para onde a empresa quer ir, para que eu consiga, inclusive, nesse momento agora. Algumas semanas atrás a gente teve o podcast sobre motivação e a gente falou sobre a diferença das pessoas que nasceram antes de 2000, pós 2000, a diferença dos valores, das necessidades, dos objetivos. Então, quando eu não tenho isso bem claro para minha empresa, eu vou atrair pessoas que só buscam dinheiro. Pessoas que só buscam um emprego, pessoas que só buscam uma escada, um passatempo. E aí eu tenho... vem pelo dinheiro, ela vai pelo dinheiro. E aí eu tenho um problema de rotatividade. Por quê? Eu não estou contratando uma pessoa que quer trabalhar na minha empresa. Eu estou contratando uma pessoa que precisa de um emprego. Mas ela não quer trabalhar na minha empresa, ela só precisa de um emprego. Esse emprego foi o primeiro que apareceu. E para ela está tudo bem. Depois, quando aparecer um melhor, ela troca. Agora, quando eu tenho alinhado, cara... É isso aqui, é a minha identidade. Eu quero que você venha trabalhar na minha empresa porque essa é a nossa causa.
Eu começo a contratar pessoas que estão conectadas com a minha causa, pessoas que pensam da mesma forma, que querem ir não só daqui a uns meses com a minha empresa, mas que querem seguir uma jornada. Jornada. Querem ser um intraempreendedor, querem empreender dentro da empresa. E tudo isso vem de um bom alinhamento, de uma boa conversa logo no início, sabe? Na descrição da vaga, na maneira que a empresa se posiciona, no que a empresa vende para fora, de que forma que a empresa se apresenta. Se isso não estiver claro, vai ser muito difícil a gente encontrar essa pessoa. Ótimo. E isso até nas outras perguntas a gente vai acabar complementando isso. E a pessoa que está ouvindo a gente até o final, ela vai sair com muita coisa pronta, né? Com muitas ideias de como que ela já vai levar isso para essa primeira entrevista que ela vai fazer com esse candidato à vaga. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa vai ter que ouvir até o final. Eu acho, exatamente, esse é o convite. Eu acho que a pessoa vai ter que ouvir até o final para entender. Porque se a gente já entrega no primeiro, né? É que assim, tem várias coisas que precisam ser abordadas. E a gente tem aqui pouco menos de 1 hora. A gente sempre busca trazer um conteúdo que você consiga consumir aí na academia, que você consiga consumir no carro. Então são conteúdos aí de 40, 50 minutos. Alguns me passam um pouco aí, fica a pessoa levantando a plaquinha para mim que passou de 1 hora, eu fico segurando, mas a ideia é que realmente é essa, que a gente traga insights direto ao ponto. É óbvio que um podcast não vai resolver a tua vida, mas ele vai te dar insights para que você identifique que você tem um problema. A minha ideia do podcast é provocar, mas é trazer essa provocação, vamos traduzir essa provocação, é trazer o público para o momento presente, mostrar para ele que dentro da empresa dele existe um problema, ou que existe uma oportunidade, ou que existe um problema e existe uma solução para aquele problema. Porque daqui a pouco ele tem um gargalo dentro da empresa, está travado num processo dentro da empresa que ele não sabe por quê. E aí ele acaba ouvindo esse podcast, nossa, realmente eu devo estar contratando errado. Eu nunca fiz isso nas entrevistas de contratações, por isso que as pessoas não param na minha empresa. Cara, será que é por causa disso? Mas eu não sei como fazer. Aí ele vai procurar uma instrução, vai procurar daqui a pouco uma consultoria, uma mentoria nossa, ou vai participar de uma imersão, um treinamento, mas ele teve um estalo, ele teve um insight que, nossa, isso aqui na minha empresa realmente não está funcionando. E eu ouvi lá no podcast. Então, a proposta é essa, te dar um insight, te dar uma provocação para que você faça uma reflexão. Por isso que o nosso podcast é direcionado a donos de negócios. Inclusive, uma cliente que chegou a nós, né? Hoje é nossa cliente já de consultoria. Quando ela iniciou, quem fazia as entrevistas não era ela, porque ela falava, não gosto de fazer entrevista. Então, ela colocava a gerente a fazer a entrevista, a gerente do atendimento, a gerente do financeiro, cada uma fazia entrevista para o seu setor, né? Só que imagina, ela não tinha capacidade, ela não gostava de fazer, e aí, ainda mais, né, a gerente, que ela não treinou para isso, não tinha habilidade para isso. E não era uma gerente de RH. Não, era uma gerente do atendimento que também não sabia ser gerente de atendimento. Simplesmente tu vai ser a gerente, tu que vai fazer as entrevistas. E olha o problema que acontecia, né? Ela contratava pessoas muito parecidas com ela, com quem ela tinha afinidade, muitas vezes até pessoas próximas dela. Sim. Então chegou um momento que a equipe era só amigas, porque ela começou a contratar as amigas dela. E isso foi um grande problema para a empresa, né? Então, o quanto a gente tem que ter esse olhar, né, para isso, o quanto essa fase da contratação ela é importante. Muitas vezes, se eu não tenho uma pessoa qualificada para fazer a entrevista, eu não posso terceirizar isso, porque isso é o início do todo. Né? Então, poxa, se eu estou terceirizando isso porque eu não estou afim de fazer, que eu estou sem tempo de fazer a entrevista, olha o perigo disso. Se eu não estou sem tempo de fazer a entrevista. Se eu não tenho um RH. Né? Aí a entrevista, claro, e aí essa entrevista vai ser mal feita, eu vou ter uma má contratação, e aí vai ter todo esse perigo que a gente sabe que acontece, que é a rotatividade. Então, é trazer essa consciência de que a pessoa que faz entrevista, ela tem que estar preparada para isso. Ela tem que estar com um roteiro de entrevista. Né? Sim, porque tudo começa na entrevista. É processo. Assim, se eu não tenho um RH capacitado, treinado, gabaritado para que faça isso de uma maneira correta, eu, como um empresário, eu preciso assumir as questões que eu vou resolver. E se eu não tenho habilidade para questões comportamentais, eu vou terceirizar algum teste comportamental, como alguma empresa de apoio, seleção, mas eu preciso participar efetivamente desse processo seletivo para que eu consiga dar decisão. Eu vou colocar a pessoa na minha empresa, como é que eu vou contratar essa pessoa sem dar o meu aval, sem entender que realmente essa pessoa está conectada. Mas eu vejo, voltando ali na nossa pergunta anterior, que essa questão dos valores, de entender isso... Sim. Senão, você não vai ter uma pessoa certa. A gente não deixa qualquer pessoa entrar na nossa casa, né? Da mesma forma na empresa, né? Eu não posso deixar qualquer pessoa entrar na minha empresa. Você passa mais tempo na sua empresa do que na sua casa. Mas vamos lá. Podemos dizer que o bom desempenho do funcionário ele começa na entrevista, ou tem aquele entrevistado que na entrevista ele se dá super bem, é o cara, e na hora do vamos ver ele não faz nada? Se a entrevista não foi bem feita,
Né? A gente tem alguns perfis comportamentais. Quem manda na entrevista? O entrevistado ou o entrevistador? Quem conduz, sempre tem quem conduzir. Então, assim, que é aquela... Porque, assim, é a questão dos perfis comportamentais. Tem pessoa que é muito boa, vendedora, né? Argumenta muito bem, se vende muito bem, mas na hora de executar acaba não passando. Mas por falta de critérios, por falta de um processo, por falta de uma definição clara do quem eu estou buscando, por que eu estou buscando, por falta de conhecimento, por falta de argumentos, por falta de toda uma estrutura de contratação, e por falta de tempo. Não existe uma pressa em contratar, e por falta né? de tempo. Tipo assim, porque eu não tenho tempo, então eu deixo para conversar no final do dia. Aí no final do dia eu tô com a cabeça cheia de problema que eu resolvi o dia inteiro, converso com a pessoa, não tô nem prestando atenção no que a pessoa tá falando. E aí, não, legal, pode começar amanhã? Então tá, então amanhã tu começa, a gente faz um teste aqui de uma semana para ver se vai dar certo. E aí, se você gostar, a gente conversa depois. Muitos casos, e talvez você que esteja nos ouvindo, tá se vendo no que eu tô falando. Não, então tá, a gente faz um testezinho aqui por alguns dias e se você gostar, você fica. Só pra gente ver. Cara, isso não pode acontecer. Eu preciso entender, eu preciso ser mais criterioso no processo seletivo, eu preciso demorar um pouco mais no processo seletivo, eu preciso ser mais criterioso, preciso ser mais detalhista, preciso ser mais chato. Preciso ser mais chato na hora de contratar. Sabe, preciso ser mais exigente na hora de contratar. Marcelo, mas tá difícil de contratar. Tá difícil de contratar, eu sei. A gente está no campo de batalha todos os dias. Eu tenho inúmeros clientes com vagas abertas e a gente vai passar aqui umas orientações sobre isso também. Mas eu preciso ser chato na hora de contratação, na hora de contratar, na hora de selecionar, na hora de fazer as entrevistas, ou eu vou pagar caro, porque eu vou contratar gente errada, vou contratar gente ruim, essas pessoas vão ficar pouco tempo na empresa, eu vou gastar com demissão, eu vou gastar com rotatividade, e aí além de você gastar com o que você vai ter que mandar embora, você gastou com o tempo que a pessoa ficou. Sem contar que desmotiva a equipe, né? A equipe acaba desmotivada, porque acaba ninguém para na empresa. Ninguém para na empresa. E aí até a questão com o próprio cliente, como isso vai além? Se tu trabalha atendendo diretamente o cliente e tu contrata pessoas para esse atendimento, o cliente volta lá e essa pessoa não está mais. Aí se acostuma com o outro, daqui a pouco a pessoa volta, ele não está mais. O que a pessoa vai imaginar da empresa? E aí vem o cuidado com a imagem da empresa. Eu não consigo criar uma identidade. Exatamente. A imagem da empresa é muito importante. De que forma que eu zelo por isso? Porque o que acontece? Você tem uma loja, por exemplo, que é um varejo, onde os clientes entram nessa loja e eles precisam de alguém que atenda. E aí quando a gente cria, inclusive nos nossos clientes, aquela conexão com o cliente, como que um funcionário cria conexão, como que tu cria uma carteira de clientes. E aí, poxa, tu criou conexão com o cliente. Mês que vem a pessoa vai e ele não está mais. No outro mês vai e já é outra pessoa. Vamos falar de identidade. Estou falando de identidade agora. Olha só, o que é identidade? Identidade é o que é. É a cara. É a cara da empresa. É as decisões, é os valores, é o que é certo, o que é errado. Volta para o início. Uhum. Sabe, qual é a minha identidade? Tipo, o pessoal olha para ti e sabe, nossa, é uma pessoa que faz isso. A empresa, nossa, é aquela empresa que sempre faz assim. Tipo, a empresa tem uma cara, tem uma identidade. Se isso não está claro, sabe? Se isso não está claro para tu, primeiro, se isso não está claro para o dono não sabe qual é a identidade da empresa, não sabe quais são os valores principais que regem as tomadas de decisão da empresa. Se ele não sabe isso, ele não consegue passar para os colaboradores. Se os colaboradores não sabem, eles não conseguem passar para os clientes. Uhum. Se os clientes não sabem, ninguém sabe. Uhum. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala em contratação, eu lembro quando eu fui em 2014, para a Disney, eu fiz o treinamento de liderança na Disney e um dos dias que a gente fazendo o treinamento de liderança é na parte de gestão de pessoas, né? Gestão de talentos, né? Que é o elenco, né? Que a Disney chama de elenco, que é os Magics, não lembro agora, mas é o elenco da Disney. E aí embaixo da Disney, do parque, tem os túneis e tudo mais. E o RH é lá embaixo, tudo da Disney é o RH. E um dos critérios da Disney para causar a magia para os clientes é o quê? Tem uma frase lá dentro que eles falam, que o reflexo da magia Disney, que é dada aos nossos clientes, aos nossos hóspedes, que eles chamam as pessoas que estão no parque de hóspedes, é o atendimento que os nossos clientes internos, o nosso elenco recebe. Então, isso é a mensagem que está lá no RH. Então, se a gente quer proporcionar um atendimento incrível,
a magia Disney, eu preciso criar uma magia Disney para o meu cliente interno, para o meu elenco. Ou seja, então na função do RH, eu preciso o quê? Encantar os meus clientes internos, encantar os meus colaboradores, trazer essa clareza, porque esse é o espírito da Disney. Não estou dizendo que todas as empresas precisam encantar, mas olha só, se a gente tem um propósito, e eu acho que toda empresa tem um propósito de prestar um serviço excelente, isso não é mais diferencial, isso é uma obrigação. Mas se eu tenho esse propósito de prestar um serviço excelente, ser referência em X, eu preciso fazer o quê? Preciso prestar esse serviço excelente para o meu colaborador. Só que eu não sei qual é esse serviço excelente, porque eu não defini ainda qual é o serviço excelente. Então eu volto, defino esse serviço excelente, contrato a pessoa que esteja alinhada com isso e proporciono uma clareza para ela. Logo ela vai ter o quê? Ela vai receber algo. Isso que ela recebe é o que ela vai passar para frente. Se ela recebe uma comunicação confusa, que ninguém sabe o que faz. Um contrato hoje em dia. Amanhã, essa pessoa que estava aqui já saiu, porque ela só veio fazer teste, mas ela não ficou. A empresa vem fazer teste. Essa já saiu. Não ficou, ela recebeu. Outra que estava aqui também saiu, ela recebeu a proposta. Ela saiu. Se está muita gente saindo porque está recebendo a proposta, eu não consigo criar essa identidade. E aí a pessoa que está confusa, ela assim, putz... Estou no lugar errado. Estou no lugar errado. Inclusive, na própria entrevista, tem que ocorrer a magia da entrevista, né? De eu seduzir essa pessoa no âmbito de que, poxa, o quanto essa vaga é importante. O quanto é legal trabalhar aqui. Vender a empresa. O quanto é legal trabalhar aqui, mas sendo sincero, eu não posso iludir. Mostrar que ali é um mundo cor-de-rosa e a pessoa no próximo dia chega e nem bom dia ela recebe. Não é cor-de-rosa igual a minha blusa. Não, minha blusa nova, que eu ganhei Dia das Mães. Muito bonita essa blusa. Então, o cuidado que tem que ter com isso, né? De que eu vender essa vaga, mas de uma forma honesta, sincera, e que no próximo dia, quando a pessoa inicia esse trabalho, ela sinta isso. Ela sinta com a verdade, né? E segurança do que ela vai fazer. Uma outra coisa é a sequência disso, né? A pessoa chegou, porque a contratação ela não começa só na entrevista. A contratação ela dura um tempo, né? Porque a pessoa chegou, daí vai de encontro com o que tu falaste, de que a pessoa chega e daqui a pouco ela vai porque ela recebeu uma proposta. Por que a pessoa sai? Ninguém perde, né? A pessoa saiu porque, poxa, ela não se sentiu segura, ela não gostou. A gente vai abordar ainda mais algumas coisas aqui, mas se eu vou falar em contratação, eu tenho a pré-seleção, eu tenho a contratação em si, eu tenho a integração, exatamente. Eu tenho o treinamento, onde a pessoa vai entender o que precisa ser feito, eu tenho um acompanhamento, eu tenho uma validação, preciso fazer um alinhamento. E o grande erro que acontece, Marcelo, é o quê? Pode começar amanhã? Beleza, então tá. Então a pessoa chegou, vai começar amanhã, e aí deixa a pessoa ali, fica ali com ele, do ladinho dele. Trabalhar com ela aí, tá? Fica do ladinho, eu tenho que ir lá resolver um monte de coisa. A pessoa nem sabia do que eu não faço integração, não faço acompanhamento, não faço Aprende errado. Não faço uma validação. Aprende errado, porque o colaborador que está ensinando não está afim nem de ensinar. Sexta-feira eu tenho validação. Sexta-feira eu tenho 2 validações para fazer de um colaborador que a gente fez. Um há 30 dias e outro há 60 dias. Por quê? Eu estou fazendo fechamento de 30, eu estou fazendo um fechamento de 60 para saber qual foi a experiência dele e quais dificuldades que ele tem, que a empresa pode ajudá-lo a resolver isso, porque eu quero que ele termine os 90 dias... Com vontade de ficar. Não, com vontade de ficar e passou no teste, sabe? Esse aqui ficou. Só que com isso eu faço uma validação 30 com 60 e com 90 para saber quais as dificuldades esse colaborador tem, que a empresa pode ajudar e o que está funcionando muito bem e vou dar meu feedback de coisas que eu não estou gostando nele. Sim. Isso aqui não está funcionando tão bem. Eu preciso que tu resolva. E aí a gente trabalha de novo. Porque quando eu falo que eu preciso ter os meus valores alinhados e quando eu falo que eu tenho que ter clareza sobre a vaga, uma das coisas que eu coloco, principalmente nas empresas onde a gente tem participação, é o quê? Aqui nós temos metas agressivas. Consequentemente, nós temos ações agressivas. Consequentemente, nós temos uma empresa que cresce acima da média. Consequentemente, você vai ter oportunidades acima da média desde que você se dedicar acima da média. Quantas vezes... Tá dentro ou tá fora? Quantas vezes a gente já ouviu? Tu fala isso, caramba, a pessoa foge. Mas essa pessoa, eu quero que ela fuja agora. Se ela não está conectada com isso que eu estou falando, olha, melhor que vá nós somos uma empresa com metas agressivas. Se a pessoa não gostou disso, ela não gostou agora na entrevista. Ela não descobriu isso. Não gosta de trabalhar com pressão, ela não descobriu isso o mês que vem. E aí, é que tu falou, não pode ser um mundo cor-de-rosa, porque muita gente fala de tudo que é bom na empresa, tudo que é legal, tudo não sei o quê, e esquece de falar que a empresa tem meta, que a empresa vende, que a empresa tem que bater meta e que a gente vai ser cobrado todos os dias.
Porque quando não é falado isso, o que acontece muitas vezes, né? Principalmente voltando ali para o setor de vendas, né? Tu contrata as pessoas, aí depois de um tempo tu vai cobrar, por que tu não... mas eu não gosto de vender. Tá, mas por que tu foi contratada? Olha a falta de clareza na hora da entrevista, de não ter falado que essa pessoa ia ser cobrada por vendas. E acontece muito, e muito, né? Nos treinamentos que a gente vai fazer, nas palestras que a gente vai fazer, as pessoas que vão na palestra são os atendentes, né? Entre aspas, atendentes que dizem, mas eu não gosto de vender. Poxa, a pessoa está na função errada. Se você não gosta de vender, se você não gosta de metas, se você não gosta de objetivos, você está no podcast errado. Mas eu recomendo que você volte uns 2, 3 podcasts atrás e procure metas e objetivos. Não, na verdade, se a pessoa não gosta de venda, né? Se a pessoa é uma pessoa que não gosta de vender, ela vai ter um problema em várias áreas. Não vai nem casar. Ela vai ter problema em várias áreas. Não vai nem casar, porque não vai conseguir se vender. Não vai conseguir... É verdade, eu falo isso nas palestras. O melhor padre é aquele que melhor vende a missa. O melhor advogado é aquele que melhor vende. O melhor médico é aquele que melhor vende. Todo mundo tem que ter habilidade de vendas. Vai conseguir uma vaga de empresa, você tem que se vender. Independente da função que ele vai. Mas a gente está indo para outro caminho. Vamos lá. Vendas segue o barco. Então, para conseguir contratar a pessoa certa para a equipe, é preciso fazer um processo seletivo com calma e bem planejado, que a gente tem falado aqui, né? Dessa forma, eu vou diminuir a chance de problemas futuros com o colaborador. Então, ter um planejamento de contratações ajuda a resolver esse problema, a diminuir a rotatividade da empresa, não é? Ter um plano. Aí, olha só que bonito, né? Eu vou ter um planejamento, né? Um planejamento de contratação. Isso, pessoal, meu Deus, que medo, né? O que é esse planejamento de contratação? Mas eu ter a clareza. Olha aqui, ó. Contratar certo, processo seletivo com calma, bem planejado, aquelas 3, 4, 5 semanas fazendo o processo seletivo com bastante calma, porque a gente sabe que no mundo real a teoria é outra, né? A prática é outra. A gente sabe que algumas coisas não funcionam. Aqui, se a gente for aplicar, tudo tem que ser feito, porque um processo seletivo deveria demorar 4 semanas para que eu conseguisse fazer um intervalo. Só que a gente sabe que no dia a dia isso acaba não ocorrendo. Mas se eu ter um planejamento... Exatamente. Eu tenho que ter um planejamento alinhado com questões de... Porque assim, o que acontece? Nós temos o plano de crescimento da empresa. O plano de crescimento da empresa vai me gerar uma outra empresa. Uma empresa com mais faturamento, uma empresa com mais vendas, uma empresa com mais operações, uma empresa talvez com mais produção, uma empresa com uma série de outros fatores, dependendo do teu ramo de negócio. Eu estou montando uma meta de crescimento, eu sei que daqui a 3 meses a empresa vai crescer 20%. O que vai acarretar esse 20%? Nós vamos vender 20% a mais. Então o que nós vamos ter? 20% a mais de pedidos, 20% a mais de notas, 20% a mais de produção, 20% a mais de necessidade. Então assim, o que aqui eu vou precisar de pessoas daqui a 60 dias? Aqui a nossa produção vai começar a dar problema, porque a gente ainda não vai precisar, mas a gente vai começar a precisar. Então eu começo a pesquisar as pessoas hoje. Eu já começo a fazer o processo seletivo hoje. Mas você não vai precisar só daqui a 60 dias? Sim, só que até eu conseguir encontrar a pessoa, até eu conseguir contratar, eu preciso antecipar. Uma coisa que a gente gosta de fazer para quem tem mais rotatividade, para quem tem mais colaboradores e está sempre nesse processo de crescimento, eu sempre tenho vaga aberta. Eu chamo isso de caça-talentos. Exatamente, porque eu estou sempre buscando novas pessoas. Eu tenho que analisar a escala de férias, preciso pensar nisso, preciso ter colaboradores coringas no qual que pode fazer férias. A gente tem que analisar várias questões. Só que isso eu gosto de trabalhar alinhado com o plano de crescimento da empresa. Se a empresa vai crescer, eu sei que em julho eu preciso contratar 2 colaboradores. Por quê? Porque eu sei que até julho a empresa vai crescer X, vai começar a operar aqui e aqui que não está operando. E hoje eu só tenho uma pessoa nessa área. Ou seja, lá em julho vai dar problema. Nossa, mas eu já estou olhando. Isso é planejamento. Pensar em problemas e oportunidades antes que eles aconteçam. Inclusive, podcast, planejamento estratégico, está lá. Um dos primeirinhos para você conseguir ouvir. Eu acho que tudo começa quando tu comentou de fazer o organograma, né? Eu acho que vale para o empresário? Ele ter um tempo de montar de forma rápida e objetiva, né? O organograma da empresa, mesmo não tendo esses profissionais hoje, mas ele vai ter lá vendedores, financeiro, RH, enfim, quais são as vagas que possíveis... O mapa da organização. E as possíveis vagas que vão abrir, né? E já deixar essa descrição pronta. Quando aparecer, ele já está pronto. É isso que eu vou
fazer. Exatamente. Né? Então, tudo começa nesse organograma. E aí, a partir disso, eu monto um planejamento de contratações. Tem um mapa, né? Eu estou contratando a pessoa para quê? Ela vai fazer... Tá, mas ela tá subordinada a quem? Ela vai ter subordinado? Ela vai apoiar qual setor? O reflexo do trabalho dela vai interferir quais áreas? Tipo, não sei. Tipo, não se sabe o que acontece. Não tem uma descrição clara. A pessoa vem contratada e aí depois eu vou pensar no que a pessoa vai fazer. E aí não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. A pessoa tem que chegar e eu preciso criar a atividade dessa pessoa antes dela chegar. Para que ela chegue e opere. Inclusive que na hora da entrevista ela tem que ter acesso a isso. Depois de de um treinamento, para saber como é que eu vou validar se a pessoa sabe ou não, se ela está apta ou não para fazer. Então o processo... existe muito amadorismo, né, por parte do empresário na hora da contratação por questões de pressa. Por questão não é tanto falta de conhecimento, tá? É falta de atenção, falta de cuidado, falta de interesse. Muitas vezes acha que isso é um gasto desnecessário, que na verdade não é um gasto necessário. É um investimento, que vai fazer economizar muito dinheiro. O coração da empresa são as pessoas. Se a gente trazer boas pessoas para trabalhar na nossa empresa, a nossa empresa vai crescer de uma forma consistente. Se eu não for capaz de atrair boas pessoas para trabalhar na minha empresa, a minha empresa provavelmente não vai durar muito tempo. Isso aí. Vamos papo de dono? Bonito. Papo de dono, então. Papo de dono que tu gosta. Aquele momento que eu adoro, que você manda aquela sua perguntinha e a gente responde aqui. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha lá no meu Instagram, Marcelo_Henrique, que aí você pode mandar a sua pergunta do Papo de Dono. Aqui embaixo do nosso podcast, se você está no YouTube, você também pode mandar seu Papo de Dono. E aí você não precisa mais perguntar para a mãe, perguntar para o vizinho. Pode perguntar aqui e a gente responde diretamente aqui para você entender e aplicar no seu negócio. O que nós temos de Papo de Dono de hoje? Então, hoje nós recebemos aqui, dentre as perguntas, eu selecionei a do Alisson, tá? O Alisson, então, ele quer saber. Na minha cidade está abrindo uma franquia do meu negócio. Sei que eles são fortes e desleais, e isso está me abalando. Tenho 15 anos de empresa e não sei se vou conseguir me manter no negócio junto com este concorrente. Vamos lá, seu Alisson. Bem-vindo ao mundo real. Eu não sei qual é o teu ramo de atividade, mas vamos lá. Quebrar um pouquinho de crença, primeiro, com relação ao comportamento do grande e do pequeno. O pequeno sempre acha que o grande é desleal, porque o grande é muito agressivo. Então, eu não sei quem é essa franquia, né? Eu não sei qual é o teu ramo de atividade, mas conhecendo do mercado de franquias, conhecendo do mercado organizado que é, através de uma associação, através de não sei o quê, eu acho pouco provável que eles sejam desleais. Eles são provavelmente extremamente agressivos. E, vamos dizer, uma palavra que eu consigo encaixar, com relação ao concorrente. Não são desleais com relação ao concorrente, mas eles não se importam muito com o concorrente. Tá? Eles não estão nem aí para você. Acho que essa é a palavra que eu poderia trazer. Não é questão de ser desleal, porque eles não te devem lealdade nenhuma. E eles entram forte, né? Principalmente eles são agressivos, eles são impetuosos. Essa era a palavra que eu queria. Eles são impetuosos com relação aos concorrentes. Eles vão para cima para te fechar, para te quebrar, com as duas pernas, se for possível. Eles vão fazer isso. Porque eles não entram no jogo para brigar. Eles entram no jogo para ganhar. Essa é a diferença. Agora, a partir do momento que você tem uma postura dessa, lamento informar, mas você já fechou. Você ainda não sabe, mas você já fechou. A não ser que você comece a mudar a sua mentalidade. Aí tem um podcast Cabeça de Dono para que você comece a pensar nisso. Porque tem grandes, enormes, tão grandes quanto da própria franquia. Uma empresa com 15 anos de mercado. Cara, você não é ruim, você é bom. Porque você está 15 anos no mercado. Você tem os seus diferenciais. Diferenciais que ele tem que provavelmente a franquia não consegue. Que é o diferencial da tradição, o diferencial do pequeno. Como a franquia é muito agressiva, ela tem os processos muito amarrados, ela não consegue uma diferenciação. Você tem tempo de mercado, você tem casa. Óbvio que você vai ter que sair da sua zoninha. É menos burocrático. Vai ter que sair da sua zoninha de conforto. Vai ter que ser mais agressivo. Vai ter que entender o que a franquia está fazendo em termos comerciais que você também pode fazer. E você vai ter que intensificar o seu lado bom da história. Todo mundo tem um lado bom.
Você tem provavelmente as suas fraquezas, que o seu negócio, não sei o tamanho, mas talvez você está com medo de uma franquia e talvez seja um medo bobo, né? Talvez você seja maior que a franquia. É o medo do novo, né? É, exatamente. Agora, sabe, eu não gosto disso. Eles são fortes e desleais e isso está me abalando. Está te abalando é o teu medo de não conhecer o teu perfil, não conhecer o teu potencial. Sabe, te olhar no espelho, cara, eu tô aqui há 15 anos. Vem brigar comigo. Eu vou ser o cara, o concorrente que mais vai incomodar essa franquia em termos de negócio, agindo com ética, com lealdade, mas sendo agressivo comercialmente ao ponto de que eles querem me comprar. Tá entendendo? Esse é o posicionamento. Eu falo com quem tem um posicionamento de quem já vendeu um negócio para uma empresa que ia me engolir. E quando eu vendi isso, eu ia ser engolido. Mas eu era o melhor naquela região. E eles engoliram vários concorrentes, mas eles não me engoliram, eles me compraram. Porque eu tinha uma postura de que, esse aqui é bom. Esse aqui é bom, eu não vou... Peraí, de que forma que eu posso aproveitar esse negócio? Então, quando eu olho para um negócio desse aqui, vai falar que é desleal, que não sei o quê. Isso aqui é pensamento de gente pequena, de empresário pequenininho, tá com medo do negócio, tá ali escondidinho. Agora não vou fazer nada porque vai abrir uma franquia. O que eu vou fazer? A franquia vai abrir daqui a 3 meses, o cara já tá com medo hoje. Postura, cabeça de dono. Volta lá, assiste cabeça de dono, muda essa postura, muda essa atitude, toma um banho gelado, muda a postura, bota a postura de dono e vai pra cima do jogo, caramba. E vai acontecer várias vezes. Tem farmácias, tem supermercados, tem loja de roupa, tem não sei o quê, qualquer coisa. Qualquer coisa tem um grande player. E sempre vai existir alguém maior que você e alguém abaixo de você. Você precisa olhar na linha de horizonte, saber onde você quer chegar. Um pouquinho para cima para você subir sempre. Se você olhar muito para cima, você vai ficar, meu Deus, tô ferrado. Aquele gigante vai me matar. Se eu olhar muito para baixo, eu vou olhar para cima e assim, tô bom demais, não preciso me preocupar. Então é um pouquinho para cima, lá, horizonte um pouco para cima, para saber que eu posso melhorar. Se eu brigar com o gigante, eu vou perder. Eu fico puto com isso. Ficou nervoso. Eu fico, o cara assim, o cara vai desleal. O cara não é desleal, caramba. Então, Maguinha, meu amor. Vem falar que não é desleal. Não é desleal. Eu não gosto disso aqui. Alisson. Alisson, deixa eu dar minha opinião um pouco mais calma pra ti, Alisson. Não. Tava brincando. Então, Maguinha. Eu tô brincando, mas é verdade. Mas é verdade, entendeu? Mesmo. Isso aqui, o cara tá 15 anos de mercado, essa verdade, poucas pessoas vão falar pro Alisson. Muitas pessoas vão chegar pro Alisson, eu vou falar com um tom um pouco mais calmo, mas é a mesma opinião. Elogio, liga pra mãe. Muitas pessoas vão chegar pro Alisson e vão dizer, é verdade, né? Vão tentar passar a mão na cabeça dele e vão ser cúmplices desse problema, né? Mas eu viria isso como uma grande oportunidade. Alisson, desculpa aí. Eu viria isso como uma grande oportunidade. Inclusive, eu já passei por isso. Né? Quando eu tinha o meu negócio, onde veio franquias fortes, né, na cidade. Só que eu usei aquele tempo para eu me fortalecer ainda mais. Eu trazer uma força ainda mais. Então, sempre que um concorrente vem, eu acho isso muito importante. Sempre que vem um concorrente, eu vou usar isso para me fortalecer, não para me diminuir. Poxa, se ele está fazendo, por que eu não consigo? O que falta em mim? Faz uma SWOT, vai entender forças e fraquezas, vai entender. Então, eu acho que é entender. Para mim, todo problema, na verdade, ele é uma oportunidade. Então, eu tenho que usar esse óculos, né, de oportunidade. Como que eu faço para aproveitar esse time, né, aproveitar esse tempo que o concorrente está ali, que essa franquia está chegando, enfim, e de me fortalecer ainda mais. A gente tem um cliente que uma franquia entrou no negócio dele, entrou forte no negócio dele. Quando a gente descobriu que a franquia ia abrir, nós tínhamos 90 dias antes da franquia chegar, e nós aceleramos absurdamente a nossa estratégia comercial, marketing. Blindar, né? Fazer uma blindagem. Mostrando quem mandava no território, sabe? Fincar a bandeira ali. A técnica de blindagem é muito importante. Mostrando quem manda aqui. Quando a franquia chegou, a franquia estava muito mais fraca. Estava muito mais fraca. E aí, questão de posicionamento. E a questão da franquia, né? Nada contra franquias, né? Pelo contrário, se a gente não tem nada contra. Mas eu não fui contra a franquia. Eu fui a gente contra. Tá trazendo aqui o medo do Alisson, eu fui contra o pensamento pequeno que ele quebrou o negócio. Daí depois o que acontece? Ele vai falar assim: não, porque a franquia X me quebrou. Não, caramba. Quem quebrou foi ele. Porque são fortes e desleais.
Desculpa, mas uma franquia não é desleal. Você sabe o processo que é para conseguir montar uma franquia. É extremamente burocrático para mapear um processo, replicar esse processo com a mesma qualidade para que você consiga fazer todas as unidades rodar. Tenho isso vários franqueadores. É extremamente difícil. E um ponto super forte, que eu vou dar até uma dica para o Alisson usar aqui, é que o Alisson ele já é da cidade. Geralmente as franquias elas vêm de fora, né? Então, poxa, tu já é da cidade, tu tá trazendo dinheiro para tua cidade, para os teus clientes, faz a roda girar na tua cidade, né? Então, principalmente em lugares pequenos, isso funciona muito. Não é? Então, assim, usa, Alisson. E ele Alisson, tem mais margem do que a franquia, porque o franquia tem que remunerar o franqueador e o franqueado. Então, usa esse problema como uma oportunidade de crescimento. Se tu usar esse problema como uma oportunidade de crescimento, de repente, daqui a um ano, no nosso podcast número não sei quantos, né, tu já está falando para um papo de dono, tu já pode estar nos agradecendo. Alisson, então, usa como uma oportunidade. Me manda depois aí, Alisson, vê se tu não gostou muito dessa resposta, tá tudo bem, tá dentro do teu direito, mas eu tô aqui para papo de dono é falar realmente a real, tá? E às vezes eu passo da conta, eu falo a real mesmo, tá? Porque tem coisas que não dá. E quando eu pego muita questão de... Eu sou muito da questão da postura, cabeça de dono, tá? E às vezes tu fica um pouco mais forte, né? Um tom mais agressivo, que às vezes é o que a gente precisa ouvir. Às vezes o que a gente precisa ouvir para que a gente consiga tomar uma decisão certa. Vamos para frente? Vamos para frente. Se o Alisson sobreviveu, a gente sobrevive também. Vamos lá, Alisson. Boa sorte para você. Então, no que consiste um planejamento bem definido e objetivo para novas contratações? Para que realmente agora fique claro aí para os nossos ouvintes, né? A gente está falando, mas de forma prática e objetiva, né? Até descritiva, o que não pode faltar numa entrevista de emprego. O que a empresa quer? O que a empresa busca? Tá. Acho que a gente falou algumas coisas aqui. Eu acho que agora é só para a gente compilar e então, ficar assim, claro. Vamos entender o seguinte. Preciso técnica e comportamento. Duas coisas. Técnica e comportamento. Então, eu preciso entender para que é a vaga, né? O que eu estou contratando. Qual é a função dessa pessoa? Até claro, qual é a função dessa vaga, para saber quais as aptidões técnicas e comportamentais, competências técnicas e comportamentais que a pessoa que vai ocupar essa vaga precisa ter para conseguir ter mais êxito, ter mais sucesso nessa situação. Então, eu preciso primeiro ter a clareza do qual é a vaga, qual é a função. Então, ter o descritivo de cargo muito claro para saber quais as competências técnicas, quais as competências comportamentais que essa pessoa tem que ter para conseguir ter mais sucesso. Um descritivo das atividades que vão ser executadas. Um descritivo do resultado esperado. O que se espera com a pessoa operando isso? O que se espera qual é o resultado final? Quais os critérios de sucesso que vai dizer que tá tudo bem e quais sucessos que tem alguma coisa para resolver, sabe? Eu preciso entender isso aqui para que eu consiga chamar a pessoa para contratar, ou se vai ser uma outra pessoa que vai contratar, eu estou seguindo um processo, a gente está criando um processo para que você contrate, para que eu não contrate uma pessoa que ela seja legal. Porque existe isso. O dono ou o entrevistador vem, se não tem muita ferramenta, se não tem esse direcionamento. Nossa, essa pessoa é muito querida, simpática, inteligente, fala bem, se comunica bem, muito boa. Nossa, muito boa. Contratei. Qual a função dela? É financeiro. E ela é boa de conta? Boa de finanças? Não sei. A gente já viu isso. Parece uma piada. Mas a gente já viu isso. Mas eu já vi isso na prática. A pessoa fala bem, se vende bem, se comunica bem e tal, mas não sabe usar o Excel, não sabe usar um HP, não sabe fazer uma conta, não sabe fazer um desconto de juros. E isso aconteceu. Na prática. A pessoa não conseguia fazer. Eu falei, como que você vai fazer uma contratação? Vamos pegar uma contratação de financeiro, sair um pouquinho de questão de vendas. Sem um teste financeiro. Se eu estou dependendo a função que eu vou colocar, eu preciso ter algum teste específico, testes técnicos. Analisar comportamento, mas também teste técnico. Se eu estou contratando financeiro, a pessoa tem que saber algumas coisas básicas, e eu preciso aplicar um teste para saber se a pessoa sabe ou não responder. Então, tem alguns critérios que você precisa estabelecer, mas eu acho que definir muito bem a função, né, o objetivo dessa função, o que eu espero no final dela, quais as competências técnicas e comportamentais que a pessoa tem que ter para ter sucesso nessa vaga. A gente tem que ter isso claro. E aí depois eu chamo para a entrevista e algumas vagas vai precisar de um teste técnico, outras questões de familiaridade. E aí depois você conseguir fazer o treinamento, o acompanhamento e entender aquilo que tu falou. A contratação não termina na contratação, ela começa na contratação. Acho que tem que deixar claro isso. Ela começou na contratação. E aí eu preciso, como empresa, prestar um acompanhamento muito mais próximo, muito mais atencioso nos primeiros 90 dias.
As pessoas esquecem isso, que os 90 dias é experiência, é aprendizado. Eu preciso entender que é aprendizado. Às vezes a pessoa contratou uma pessoa para determinada função, a pessoa está lá 30, 40 dias e aí o dono vem reclamando, mas não adianta nada, eu já falei 10 vezes e ela sempre faz errada. Mas quanto tempo a pessoa está aí? Faz quase 2 meses. Eu falei, em quanto tempo você faz essa função? 10 anos. Não se dá tempo ao tempo, sabe? Se quer tudo para ontem. Então eu preciso entender, o processo de contratação ele não termina na contratação, ele começa na contratação. Uma coisa que eu falo muito é de que forma que eu vou treinar essa pessoa, né? Esse treinamento ele tem que estar claro também. A pessoa foi contratada, né? Ela está nessa fase de experiência, tem que existir um processo de treinamento. E eu determinei, até coloquei um título de treinamento escada, né? Então a gente não consegue subir uma escada de uma vez só, a gente vai subindo degrau por degrau. Então esse treinamento, a gente fazendo na forma de escada, a pessoa aprendeu sobre uma tarefa, uma atividade. Ótimo, ela aprendeu sobre isso. Ela já recebe o elogio, ela já, poxa, você conseguiu, agora você vai conseguir fazer a outra coisa. Parabéns, mais uma etapa que você concluiu, agora você vai conseguir uma outra coisa. Meio que gamificando a interação. O que acontece? Você coloca a pessoa num setor novo, muitas vezes ela não sabe, se ela é nova naquele setor principalmente, ela nunca trabalhou naquilo, você já quer que em uma semana ela conheça tudo aquilo, né, todas as ferramentas, conheça lidar com todos aqueles clientes, todas aquelas dúvidas, isso a pessoa não vai conseguir nem em 2 meses. É pouco tempo. Então, se eu conseguir fazer essa gamificação, né, que tu já mudou o nome aí para mais moderno, meu fica um treinamento escada aqui. Mas é que eu vou gamificar, porque assim... Onde a pessoa vai subindo degrau por degrau. Né? Exatamente. A pessoa vai subindo degrau por degrau. E aí eu vou trabalhar a questão do elogio. Poxa, você conseguiu. Não, parabéns, isso aqui você já conseguiu. Agora você vai continuar fazendo isso e mais isso. Aí dá 2 dias, nossa, estou validando, realmente a pessoa já conseguiu também a outra. De novo, parabéns. Ou, não, isso aqui eu vou precisar de mais um tempo, então vamos deixar mais 2 dias nisso aqui, porque isso aqui ainda não está bom. Né? Então, isso vai fazendo com que o quê? Com aquela pessoa que eu fiz a entrevista, que ela senti que ela tinha capacidade, que ela tinha habilidade para aquilo, eu estou dando o tempo dela, não o meu tempo. Porque nesse processo inicial, eu tenho que sentir o tempo da pessoa. E aí, com o tempo, eu vou trazendo ela para o meu tempo. Mas eu não posso fazer isso no primeiro dia nem no primeiro mês. Então, esse time tem que ser dado. E eu vejo que as empresas elas tendem a ser muito rápidas. E aí acontece o que a gente vê na prática, que é a alta rotatividade. Então, esse processo de ensinando, elogiando, mostrando, corrigindo, né? Dá tempo ao tempo e trazendo essa maturidade para o colaborador. Ele não vai receber essa maturidade em uma semana. Não, e nem um mês. Não é? Assim. Então, isso é bem importante a gente entender e mostrar isso também na hora da... Viu, Alisson? E mostrar isso para ela na hora da entrevista. Calma, eu preciso mostrar para ela que isso é bom e que ela vai ser assegurada, que ela vai ter segurança lá, que alguém vai treinar, né? Porque daí, teoricamente, eu busco pessoas melhores para trabalhar comigo. Uma outra coisa que eu gostaria de completar aqui é que no caso de entrevistas para áreas comerciais, uma sugestão que a gente dá agora, né, que a gente vai abrir aqui, é a questão do vídeo, né? O quanto eu já poderia pedir para essa pessoa fazer um vídeo, por que você poderia preencher essa vaga? Né? Porque o que acontece? Hoje nós estamos na era do vídeo. Principalmente essa galera mais nova que está chegando, né? Então, se eu vou contratar alguém para a área de comercial, eu já posso pedir para ela fazer um vídeo. Porque quando eu pedir para ela fazer um vídeo, ela já for contratada, não vai dizer que eu tenho vergonha. Porque ela já fez. Né? Então, é importante porque para fazer uma live, né? Para fazer um vídeo, para atender algum cliente por forma de vídeo. Então, possivelmente, essa pessoa não vai ter vergonha. Lembra do meu projeto? 2011? Achaempregos.com. Olha lá. Lá já estava, né? Tinha um vídeo visita. Na época tinha um site de empregos e já tinha um vídeo visita. Então é um visionário, né, meu amor? Só não foi para frente por falta de pessoas. Nós vivíamos uma era de pleno emprego, não tinha pessoas para trabalhar, mas tinha um vídeo visita. Na época, em 2011, as pessoas não iam gravar vídeo, tinham mais medo de gravar vídeo. Hoje ainda tem, né? Mas hoje já é comum. Hoje é comum, a pessoa tem que fazer. Mas isso aí. E aquela frase que eu gosto muito, né? Que tu usa, que eu também já levo para as minhas consultorias também, né? Que o meu aprendizado contigo é constante, que é o contrate devagar e demita rápido. Né? A gente já falou isso em outro podcast, mas eu acho que vale a gente trazer para cá. Afinal de contas, estamos falando em entrevista, estamos falando em contratação. Né? O que é exatamente o contrato devagar e demita rápido? Né? Não é slow motion, né? Não é isso. Né? O que consiste o contratar devagar e demitir rápido? Ser mais criterioso. Eu preciso ser mais criterioso, que é o que a gente abordou aqui. Eu ter mais critérios no momento da contratação. Acho que é importante eu detalhar mais a contratação, eu ir mais a fundo em termos de pesquisa, dependendo da área que eu estou contratando,
validar as referências. Eu acho que é importante, a gente não comentou aqui sobre referências, mas se eu estou contratando pessoas, eu preciso validar as referências anteriores. Poucas pessoas estão fazendo isso atualmente, mas entrar em contato com os empregadores anteriores e validar realmente por que a pessoa saiu, como é que a pessoa... Eu gosto de fazer muito isso, a gente elimina muitas coisas quando a gente faz isso. Então, é ser mais crítico no momento da contratação. Por isso que um planejamento de contratação é importante. Porque eu consigo antecipar o processo. Eu não contrato quando eu preciso, eu contrato quando eu vou precisar. É diferente. Porque eu vou precisar, daqui a 2 meses eu vou precisar de um vendedor. Eu já estou começando a buscar essa pessoa agora. Até eu encontrar, até eu contratar, vai uns seus 40 dias. Então, já estou buscando essa pessoa agora, aí eu consigo ter mais critério. Ah, não, meu vendedor saiu, eu preciso contratar, abre uma vaga. Cara, acabou, caramba. Aí eu tô ferrado. Então, preciso sempre me antecipar. Então, ter mais critérios. E o demita rápido é demita rápido. Você sabe quando você precisa demitir. Não enrola. Sempre que você abre uma exceção... Vai aparecer grávida. Vai aparecer grávida. Sempre que você abre uma exceção, vai aparecer grávida ou vai dar problema. Você sabe quando você precisa demitir. Se você sentiu, você tem que demite isso rápido. Não deixa para amanhã. Ah, mas demite para amanhã que esse vai ser o menor dos seus problemas. Existe um medo de demissão, né? Os empresários, muitos deles. Como que eu vou ficar sem? Eu vou, assim, se não der, semana que vem eu vou mandar embora. Eu vou esperar mais um mês. Se não mudar, daqui um mês eu vou mandar embora. E daqui um mês eu vou mandar embora. E aí, se do mês nunca chega e nunca chega. Então, assim... Demite rápido. Não deu certo? Demite rápido. Troca. A gente precisa... Empreendedor, ele tem que errar rápido. Errar rápido. Não é que eu não vou errar. Eu preciso errar rápido. Identificar o meu erro. Errar faz parte. Errar faz parte, mas eu preciso ser rápido. Errei rápido, corrigi e vou para cima. Errei, corrigi e vou para cima. E aí, acabou o jogo. Porque senão, as coisas não vão funcionar. Eu estou preocupado com o Alisson. Estou preocupado com Depois o Alisson. A gente vai achar ele na rede social. Se você encontrar o Alisson por aí, fala para ele assistir o podcast, tem resposta para ele. E se você pudesse resumir em 3 pontos, né? Quais os 3 principais erros que os empresários cometem na hora da contratação, na hora da entrevista? Principalmente na hora da contratação, né? Quais são os 3 principais erros? Não ter clareza, principalmente não ter clareza no que ele quer, no que ele busca. Não ter uma transparência total no que a empresa vai cobrar ao colaborador. Acho que não ter clareza do que precisa ser feito na vaga, e aí eu contrato uma pessoa para depois eu dar as atividades para essa pessoa fazer. Não falar para a pessoa que ela vai ser cobrada, que a empresa vai ter metas, que a empresa, enfim, não contar o lado escuro da lua lá, né? Que isso aqui a gente é pegado o dia inteiro correndo, sabe? E não ter um planejamento de contratação, não pensar na contratação antes da necessidade. Achar que, depois, deixar para a última hora. Acho que tem várias coisas, mas eu acho que esses 3 pontos eles estão bem ligados e aí acabam influenciando os outros. Porque, fazer uma entrevista correndo, contratar de última hora, é reflexo disso que não foi feito. Então, acho que ter essa descritivo de cargo, claro, saber exatamente quem eu quero, o que eu quero, o que vai buscar. No momento da entrevista, eu ser transparente, falar as coisas fortes que a empresa vai cobrar, que a empresa tem meta, que não sei o que vai esperar da empresa. Tem que deixar claro isso e ter esse planejamento. Acho que a pessoa não faz esses 3 pontos, acaba gerando o efeito bola de neve, de uma forma negativa, né? Porque acaba afunilando muitas coisas e gerando... Mesmo quando esse empresário ele terceirizou, né? Colocou para uma empresa de seleção, para uma empresa que foi de RH, tudo bem. Eu já tive uma empresa de RH. Eu fazia processo seletivo. No começo, lá em 2005, quando a gente começou a gente fazia consultoria, fazia recrutamento de seleção, fazia qualquer coisa, né? A empresa está começando, o que dava para fazer, se pagava bem, a gente ali fazia. Tudo que era relacionado a recursos humanos e contratação, enfim, a gente fazia todo esse processo. E o processo era identificar competências técnicas e comportamentais. Quando a gente vai analisar, tinha uma psicóloga que trabalhava comigo, analisava a parte comportamental, a gente analisava a parte técnica, a postura da pessoa e tal. E essa empresa de RH, ela vai fazer uma parte do processo seletivo. Isso tem que ficar bem claro, né? Ela não vai ser responsável pela contratação. Ela vai encontrar pessoas que estão... mais próximas, né? Mais próximas com o quê? Com a vaga. Só que se eu não tenho a vaga,
E aí a empresa de RH vai determinar uma vaga. E daí, porque a empresa criou uma vaga errada. Não, eu preciso ter clareza do que eu quero para a vaga, para que eu consiga passar a informação para essa empresa de RH, essa agência de contratação, encontrar a pessoa certa. Ela vai encontrar a pessoa certa de acordo com o perfil que eu estabeleci na vaga. Competências técnicas, competências comportamentais e demais detalhes que eu apresentei. E aí essa empresa vai me enviar um número X de candidatos, normalmente aí de 3 a 5 candidatos que se encaixam com o perfil. E aí eu vou ter que contratar, eu vou ter que fazer essa seleção, eu vou ter que entrevistar essas pessoas para saber quais delas mais se adequam aos valores da minha empresa, quais delas eu realmente vejo que tem potencial. A empresa de RH não vai resolver meu problema, ela vai eliminar algumas etapas do processo, vai agilizar. Que para quem tem a possibilidade e não tem como contratar internamente, ajuda muito, dá velocidade para isso. Mas ela não resolve tudo. Ela vai eliminar algumas etapas e te dá, eu tenho aqui 3 bons profissionais que, de acordo com a descrição do cargo que você me passou, as habilidades e competências necessárias, eles atendem essa especificação. Então, aí agora a decisão final é da pessoa. Eu não posso, o RH vai contratar. Show de bola. Fechamos? Fechamos, mais um. Bom esse podcast, né? Bom, Acho que todo mundo vai gostar, menos o Alisson. Coitado do Alisson. Tadinho do Alisson. Não... Alisson sabe que, né? Vai dar tudo certo. É importante a gente ouvir algumas coisas, Alisson. É importante ouvir algumas coisas, para isso que vem Papo de Dono. Se você ficou assustado no Papo de Dono, eu não sou tão bravo assim, não. Só que às vezes alguma verdade precisa ser dita. E é mais barato. Mais barato que passar na mão na cabeça, dizer que tadinho. Acho que é importante saber disso aí. Mas muito bom. Espero que tenha feito sentido para você, entendendo a importância das contratações, entendendo a importância de a gente prestar atenção de fato nas entrevistas. Acho que é importante onde isso. Tudo começa, né? Tem que estar muito claro. É onde tudo começa. Se você quer montar um time de alta performance, montar um time que realmente vai vestir a camisa da empresa, vai fazer a empresa crescer, é importante cuidar desse processo de entrevistas. E a gente te vê no próximo. Nos vemos no próximo podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau, tchau. Até lá.